foi escolhido esse capítulo do Evangelho, esse item, porque quem será que deixou frutos tão doces quanto este homem luz que nós vamos falar nessa noite? Falar de Chico Xavier não é fácil. Uma trajetória tão profícua, 92 anos, vivenciando o quê? O amor, a bondade, a renúncia, a alegria, a fé. Vivendo o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Enquanto a gente fala, Chico não só falava, mas vivenciava. E como? Através dos atos para com o próximo. Desses 92 anos, 75 dedicados à magna doutrina espírita. E nós ficamos a pensar, se lá no Livro dos Espíritos, Kardec bem nos colocou que o nosso modelo, o nosso guia é Jesus, sem dúvida nenhuma, o nosso modelo para chegar até Jesus é Chico Xavier. E Chico, como nós, teve o esquecimento do passado. Vamos ver o que aconteceu antes da sua encarnação. Nós resolvemos falar de Chico, porque nós estamos no mês de abril, aniversário de Chico Xavier. Mas antes dele reencarnar em espírito, lá no plano espiritual, houve uma reunião entre os mentores, os espíritos elevados, para decidir nessa reunião se ele estaria autorizado ou não a fazer uma visita no seu futuro lar. Quantos de nós, às vezes, filha está grávida, ou a nora, a gente sonha, ou alguém diz que está vendo uma criança por perto. Muito bem, nessa reunião foi deliberado, sim, autorizado Chico visitar o lar terreno. Nessa reunião estava Isabel de Aragão, a rainha santa, a rainha de Portugal. Ela era um espírito tão evoluído que quando esteve entre nós, ela disse: Deus deu-me o trono para eu fazer a caridade. Mas tal como Chico, ela não só dizia, mas fazia. Tanto é que na corte dela teve aquele zum-zum, que ela estava ajudando os necessitados, levando moedas, levando pães, que um dia o rei Diniz falou para ela: erga aí seu vestido, vamos ver o que você leva aí. E aqueles pães, num fenômeno que nós espíritas conhecemos como materialização, se transformaram em rosas. Tanto é que lá há um quadro muito bonito pintado o vestido e as rosas. Ela participou dessa reunião. E assim, Chico Xavier recebe autorização para visitar o lar terreno. Disse ele, então, que ele estava ansioso para o reencontro com aquela que seria a sua futura mãe. E adentraram a pequenina Pedro Leopoldo, lá em Minas Gerais. Disse Chico a Caio Ramacete com muita emoção: de minha parte, pela primeira vez eu enxergava a paisagem de Pedro Leopoldo. Era bem um vale úmido, uma vila modesta em que nós pisávamos. E próximo havia uma cachoeira com águas claras. Parecia que vinha cantando aquelas águas, cantando e desbravando o terreno recentemente ali. E as linhas, parecia duas antenas, as linhas férreas. Chico faz uma analogia que parecia duas antenas apontando para o progresso pelo vale adentro. O ribeiro, disse ele, que separava a cidade em duas regiões distintas. De um lado norte, da onde eles vinham, no plano espiritual, de lá se via a indústria nascente de algodão. E do outro lado, do lado sul, um casario espargo, porque era pequenininho, parecia um grande conjunto de pombais caiados de branco, e a oeste o sol entrava adentro. Entrei com benfeitores amigos numa rua que se abria e terminava numa igreja que foi erguida em homenagem
a Maria de Nazaré, a igreja Maria de Nazaré. Estacamos a porta da minha casa, do meu futuro lar. Aguardamos alguns minutos quando uma jovem senhora, na companhia de outras, ali estava para entrar na residência humilde. Antigamente era comum, ficávamos na porta da casa conversando. Hoje a gente tem pressa, são as redes sociais, é o medo da violência, e a gente não fica mais no portão de casa conversando. E agora Chico passa a relatar. Ela era morena, de baixa estatura, vestia roupa muito simples, e o seu sorriso era amigo, denotava muita simplicidade. Os cabelos trançados enrodilhavam na cabeça. Quando ela se despede das amigas e adentra a casa, e um dos espíritos disse para o Chico: essa é Maria, tutelada de João de Deus. Em várias existências terrenas ela brilhou a cultura do mundo. Por várias e várias reencarnações ela se consagrou à fé em casas. Acho que eu não apertei, não. Em casa, acho que apagou, né? Por várias vezes ela se consagrou à religião em casas de fé. E olha que interessante, já estávamos elaborando esta palestra há um tempo atrás, quando Flávio Mussa Tavares lança nas redes sociais, então não tem só coisa ruim nas redes sociais, a gente é que escolhe. Ele lança uma carta escrita pelo Chico, já que Chico era amicíssimo do seu pai, Clóvis Tavares. E nessa carta, Chico diz quem ela era em encarnações passadas, lá na época do Cristo. Quando a gente lê há 2000 anos, quem não leu, leia. E a gente se depara com a história de Lívia, há um dado momento em que Lívia é cristã, quer morrer em nome do Cristo. Então ela pede para quem? Para a escrava Ana, para trocar de roupas, para ela entrar a arena. Então, ela era Ana, a escrava. Nos fins do século passado, leia-se agora retrasado, ela pediu a maternidade por tarefa primordial. E ela roubou um ambiente de extrema pobreza, aquilo que a gente não quer, todo mundo busca um ambiente, né, de opulência. Ela roga um ambiente de carência material para evoluir mais rápido. Tem a idade agora de desistir, tem 26 anos terrenos. O marido operário, junto de quem ela está, e ela é um humilde tecelão na fábrica de tecidos. Foi mãe de 8 filhos, tendo perdido uma recentemente, então ainda estava com 7 em crescimento. E Chico relata que ele em espírito sentiu quando viu a sua mãe uma simpatia profunda, e ligou imediatamente àquela mulher humilde. Parecia que eu estava separado dela, não sei precisar quanto tempo, mas sentia que era uma irmã querida, e essa emoção me dominou a tal ponto que fui até ela e abracei-a. Imaginemos um abraço do espírito Chico Xavier. Logicamente que ela sentiu e foi até a mesa fazer uma prece, chorando, agradecendo ao alto intuitivamente aquela visita que ela teve. Nesse instante chega aquele que seria o pai de Chico. E o seu João diz: mas o que há, Maria? Por que choras? O que houve? Não sei. Nem eu sei explicar. Então ele disse: deve estar aí, lendo muito romance. E adentrou lá para dentro, envolvido pelo Barburinho e dos outros filhos, quando então Chico também penetrou os recintos daquele ambiente e viu que a pobreza e a simplicidade iriam esperá-lo. Retornando em espírito ainda, para a parte espiritual, lá ele ouviu que ele teria que ter muita disciplina para a sua tarefa, na sua programação reencarnatória, para depois, em 1910,
obedecendo às mais severas disciplinas e ligar-lhe definitivamente a Maria João de Deus. Então renasce Francisco Cândido Xavier no dia 2 de abril de 1910. E nós vamos ver que ele realmente pode ser chamado de um amigo de Jesus. Mas o que será que aconteceu naquele dia 2 de abril de 1910? Nós sabemos que a natureza, ela reage. Então, por exemplo, a gente está triste em casa, a planta chega a morrer. O cachorrinho parece que, ou o animalzinho de estimação, né, um gatinho ou outro, parece que sente também o nosso estado. Então, a natureza, ela se manifesta. E lá em Pedro Leopoldo, nas estradas que cortavam os terrenos da fazenda, modelo que depois Chico ia trabalhar, um pouco além dos ranques de bambu, havia uma ponte, a ponte do Ribeirão do Matuta. Uns 50 metros mais ou menos ao lado da ponte, sempre descendo em direção à estrada de ferro, o ribeirão contornava uma grande várzea. E ali crescia capim gordura, capim provisório, poucos juncos, incaseiros e lírios. Lírios de cálice muito brancos e detalhe perfumados. No livro Voo da Garça, nosso amigo John Harley, lá do Pedro Leopoldo, ele vai contar essa história, o que aconteceu no dia 2, uma história que foi contada por várias pessoas, pelos viadantes do caminho, por Dona Ana Pedro e por São Tomás. Mas de todos, sempre tem um que tem um jeitinho melhor para contar a história, né? A São Tomás, para relatar o que aconteceu naquele dia 2. Disse São Tomás, no fim do mês de março de 1910, começou a aparecer garças brancas naquela várzea. E elas foram se misturando com os lírios. Então, quem olhava de longe via o quê? Via um branco que se movia, que eram as garças, e um outro branco que não mudava de lugar, que eram os lírios. Mas no dia 2 de abril de 1910, o branco dos lírios e das garças cobriu toda a várzea. E foi na manhã daquele dia, bem cedo, que as garças embranqueceram no céu azul de Pedro Leopoldo. Sobrevoaram Pedro Leopoldo, diz ela, aqueles arraios do sol pegando ali nas asas, e mais das garças, e mais levando perfumes e lírios, que deu para sentir em toda Pedro Leopoldo. É como se a natureza comemorasse a vinda desse nobre Espírito. Disse São Tomás que foi a manhã mais linda que ela viu em toda a sua vida. E disse a ela, olha que eu já vi mais de 30.000 dias. À tarde aconteceu o mesmo fenômeno, elas sobrevoaram Pedro Leopoldo, e à noite, quando então alguém abriu a janela à noite, viu que o céu parecia que estava mais próximo da terra, como se as estrelas estivessem atrás de um vidro de cristal. E o perfume do lírio continuava, e a gente lembra as várias vezes que Chico psicografava, ou estava no trabalho, que ele relatava, né, o cheiro, por exemplo, na presença da irmã Sheila de rosas, mas também várias vezes ele relatou o cheiro dos lírios. Essa história está no livro Voo da Garça de John Harley, e quem conta é José Issa Filho, Coisas do Reino de Pedro Leopoldo. Ele transcreveu para esse livro. Quem já não ouviu, pelo menos uma pequena biografia de Chico, né? Então nasceu no dia 2 de abril, filho de João Cândido Xavier e Dona Maria João de Deus, e desencarnou no dia 30 de junho numa outra cidade mineira, Uberaba, aos 92 anos de idade. Às vezes a gente pensa assim, nossa, eu queria ter a mediunidade de Chico, não é? Mas e os percalços? Olha só. Falece a sua mãe, perde a mãe ainda infante, 4 para 5 aninhos. Dos 9 irmãos, 6 foram entregues a Paris, ou seja, o pai, sem condições de criar os filhos, espalhou, sendo que foram morar separados.
foi visitado pela orfandade, muitas vezes sentindo-se triste, corria para o quintal e, mediunidade, encontrava com a mãe. E a mãe pedia para ele: calma, Chico. Chico foi entregue à madrinha dele, Dona Ritinha, que dizem os espíritos que Deus a tenha. Porque Dona Rita humilhava o menino, batia no menino, dava garfadas a ponto que o seu abdômen ficava entumecido, colocava nos mais bizarros castigos. Certa feita, o seu sobrinho estava com um machucado no joelho e ela disse o seguinte: você vai todas as sextas-feiras lamber a ferida até que saia. E realmente o Chico lambeu e a ferida sarou. Por quê? Porque ele tinha mediunidade curadora. Imaginemos o magnetismo ali na saliva do Chico. Estudou nessa escola São José até a 4ª série apenas, quando ela se chamava Grupo Escolar de Pedro Leopoldo. Então aí ele ia nas horas difíceis, corria lá e falava com a mãe. E a mãe pedia para ele: calma, Chico, Jesus vai mandar um anjo bom para te cuidar. E assim se deu. Seu João se resolve casar. Casa-se com Dona Cidália. Dona Cidália, um espírito evoluidíssimo, que nós não sabemos quem. Mas um espírito tão evoluído que disse o seguinte para o seu João: eu me caso contigo, mas você vai trazer todos os filhos de volta, todos na mesma casa. E assim se deu. E o último que chegou foi Chico Xavier. E quando o Chico entra, uma cena rara também, ela estava com as amigas tomando cafezinho na sala. E ela tomando cafezinho, tomando cafezinho na sala, e ela observa que o Chico estava com aquelas vestimentas antigas, tipo que fosse um camisolão, e o Chico, então, constrangido ali na sala, ela percebeu aquilo, percebeu que o abdômen dele estava entumecido, levou ele para o quarto, para não constranger na frente das amigas. Ergueu aquela camisola e se deparou com aquela cena, tudo infeccionado com pus. E aí ela disse: Chico, aqui nesse lar, tu terás carinho, atenção, mas por favor, Chico, não fala essas coisas que você ouve, fica para você. E assim se deu, tiveram um relacionamento ótimo. A mãe do Chico, quando ele completou 10 anos, disse que para não causar mais problemas com o pai e com o vigário da cidade, avisa que não ia mais ver, mas que voltaria mais para frente. Isso se dá depois, em 1927. Então ela dá uma pausa nas aparições. Ele termina o primário e, interessante, Chico Xavier, médium, estava a ponto de ser internado no hospital psiquiátrico de Belo Horizonte. E a gente pensa: quantos médiuns aí que teriam o potencial de estar trabalhando, que estão em perturbação no hospital psiquiátrico? Mas o padre, intuído dos padres, disse: esse menino precisa trabalhar, ocupar a mente. Então, realmente, ele já trabalhava desde pequenininho, vendia com a cesta lá, alface, folhas, enfim, legumes da horta. Mas ele arruma um trabalho, ocupa sua mente, só que à noite ele continua andando pela casa e falando, continuava sendo médium. Em 1927, a irmã do Chico, a Maria, é acometida por uma obsessão. Hoje a gente sabe como que se trata, né? Na época levaram tudo que é médico e nada. Então o Sr. José Perácio e a Dona Carmen, que não eram ali, eram de longe, vieram e fizeram uma reunião mediúnica em intercessão à obsediada na casa do Chico. E ela segurou. E então eles fundam uma casa espírita, né? Naquela noite,
a mãe do Chico volta a se comunicar, em 1927. Chico, meu filho, através da dona Carmen. Olha esses livros à sua frente. Observe bem o Evangelho segundo o Espiritismo, estude-os. Cumpra os seus deveres em breve. A bondade divina nos permitirá mostrar a você novos caminhos. Vai se terminando a sua tarefa. Nos idos de 77, Chico Xavier conta o que aconteceu em 1927. A primeira mensagem que o Chico recebe no dia 8 de julho de 1927, ela tinha exatamente 17 páginas e ele tinha 17 anos. Então, em 1977, ele vai contar que aquelas 17 páginas é como se fosse cada página um ano que transcorreu da sua existência. Mas isso foi dia 8 de julho. No dia 10 de julho, Chico vai ao centro, normalmente, em suas atividades, e volta para casa. Com seus hábitos ainda arraigados no catolicismo, a gente traz da religião que a gente veio. Chico tinha isso, ele se ajoelhava para orar antes de dormir. E no dia 10, quando ele faz isso, o quarto é nimbado com uma luz brilhante para o lado da luz violeta. Ele olha para aquilo assustado e vê a silhueta de uma mulher. Tentou se levantar, mas foi impossível, e daí ele ouviu: Francisco, eu venho pessoalmente em nome do nosso Senhor Jesus Cristo solicitar o teu auxílio em favor dos pobres, dos nossos irmãos. Diz ele que a emoção era tanta. E aí ele pergunta: mas senhora, quem sois vós? Você não se lembra? Olha só o Chico, submetido à lei igual a nós, no esquecimento do passado. Era a mesma que havia participado daquela reunião para autorizar a sua visita, Isabel de Aragão. E ele diz: não conheço nenhuma Isabel. E ela então diz: você tem que auxiliar a repartir pães. Senhora, eu sou pobre. Como que eu vou repartir pães se eu não tenho? Nem para mim. Você auxiliará a repartir os pães dos necessitados. E então, ela se afasta. E o Chico, como nós, que às vezes vamos uma palestra, né? Assiste algum vídeo, escuta o chamamento, mas se passa. Eu não posso. 15 dias depois, Chico vai ao centro, volta, joelhas, um clarão no quarto. Desta feita, ele percebeu a silhueta de um homem, ele saúda com muito respeito, viu que seria mais ou menos como se fosse um freio. E daí ele se apresenta: Chico, eu fui no século XIV um dos confessores, da Rainha Santa, Dona Isabel de Aragão. Foi ela, Chico, a esposa do rei de Portugal, Dom Diniz, que esteve aqui, pedindo que levasse auxílio aos necessitados. E agora ele conta quem é esse espírito Isabel. Ela desenvolveu elevadas iniciativas de beneficência e instrução nos dois reinos, que formam a conhecida Península da Europa, e voltou ao plano espiritual em 4 de julho de 1336. Desde então, ela não reencarnou. Então, dizem alguns espíritas que ela seja uma conhecida nossa do livro lá, O Nosso Lar, né? A veneranda do nosso lar. Desde então, olha a luz desse espírito Isabel. Ela protege todas as obras de caridade e educação na Espanha e em Portugal. Foi ela, Chico, que te visitou. Confiemos em Jesus, haverá devido recursos. E então, mais uma vez emocionado, o espírito vai embora, e o Chico, no primeiro sábado seguinte àquela aparição,
pega a sua irmã Luísa uma cesta com 8 pães, que era tudo que ele tinha, e foi para baixo da ponte em Pedro Leopoldo. Esse é o início da tarefa caritativa na parte material de Chico Xavier, que se estendeu mundo afora. Quantas casas espíritas levam o nome de Francisco? Aí em Londrina mesmo, né, na Casa do Caminho, Centro Espírita Chico Xavier. Em Rolândia nós temos a Casa da Prece Chico Xavier, só para citar aqui perto. Depois que ele foi para Uberaba, levou com ele também este trabalho, que continua até hoje lá em Pedro Leopoldo também. Começaram a falar que era preciso, né, as tarefas aumentando, fundar no Centro Espírita, funda-se o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Quem dirige é o seu irmão, porque a dona Carmen e o seu pedaço de um viver de longe. Chico fica como secretário. No segundo semestre de 1927, olha que interessante, quem que conhece o Centro Espírita Luiz Gonzaga? Não, ninguém. Então eu vou apresentar. Esses móveis são originais. A foto é nossa. Quando a gente entra, sente toda aquela, a madeira já tem essa propriedade, né? A gente sente toda aquela energia de tudo quanto foi produzido nesse centro. Como que nós somos ali, sem programação nenhuma nossa. Porque a gente anda na caixinha, que é tudo programadinho. Mas a espiritualidade nos conduz por outros caminhos. Nós estávamos indo para Ouro Preto, hotel reservado, tudo certinho, os nossos 2 filhos juntos. E aí, lá onde deu aquele acidente, a Capitólio, né, lugar Casalântico, um lugar muito bonito, mas isso foi em 2018. Nós fomos, eu falei, vamos para o Capitólio e fazer um passeio de lanche. Que maravilha, né? Chegamos no Capitólio, a minha menina esqueceu o biquíni, esse aqui já estava contratando o cara da lancha lá. Pensa numa mãe brava, mas eu fiquei muito brava. Fizemos tudo certinho para chegar até aqui nesse horário, menina. Como que você esquece o biquíni? Como que vai entrar aí na água? Não vou mais, vou pro carro. Aí dei trabalho pro marido, né? O que eu vou fazer para acalmar essa mulher? Pegou lá. Por que a gente não vai para Pedro Leopoldo? Foi a melhor coisa que nos aconteceu. Trocar o itinerário. Chegamos ali. Essa é uma réplica que tem no fundo do Luiz Gonzaga, porque é da primeira casa do Chico, porque a primeira casa foi destruída por vendaval. Foi lá também que teve aquela, a dona Carmen teve aquela visão simbólica, né, da chuva de livros, quando o Chico dizia que não tinha qualquer pensamento a respeito desse assunto. Nós chegamos lá e a gente conseguiu ainda, tinha acabado o passe. Então, quem trabalha no passe sabe, acabou o passe, faz a prece e encerra. Mas eles gentilmente ainda nos explicaram o passe. Mas Chico também teve aquilo que a gente chama de noite escura na alma. Quando no dia 18 de abril, olha a data importantíssima para nós espíritas, surgimento do livro dos espíritos, da doutrina espírita, só que 18 de abril de 1931, Dona Cidália, o anjo bom que a mãe havia dito que chegaria em sua vida, chamou o Chico no quarto e falou: Chico, eu estou muito doente, eu vou partir. Chico, então, ficou angustiado e realmente no outro dia, no dia 19, ele viu a sua segunda mãe partir. Antigamente era comum trazer o caixão e velar-se em casa. E lá estava o Chico, o caixão, o Chico orando, quando a casa, que não tinha fogo, né? Ele olha para o telhado e vê uma escada de luz, muita luz, como que ligando o céu à terra. Naquele instante, é difícil traduzir em linguagem humana o que é espiritual. Então ele diz que viu e contou 12 bolas iluminadas de vinho, e quando chegaram perto do caixão se transformaram, se a pessoa for de outra religião vai dizer em anjo, né? Nós vamos dizer seres diáfanos, seres iluminados, leves. E ele ficou observando aquilo, eles chegaram perto da Dona Cidália, beijaram a Dona Cidália
E quando o último deu um beijo, ela levantou-se, claro, no espírito, porque o corpo estava inerte. E o Chico, com mediunidade, viu. E chorando ali, tentando fazer as suas preces, Dona Cidália agora iria se despedir. Então os 12 pousaram um beijo na Dona Cidália novamente. E quando o último fez isso, o 12º, ela mesma se transformou num desses seres de luz. E antes de sair, ela disse que ela deu um adeuzinho e ele disse que foi o pior adeus que ele podia ter recebido, que ele não queria receber. Ela vira-se para o Chico e disse: eu falei com o nosso Senhor Jesus. Não sabemos que espírito é esse. Um dia, quem sabe, não é? Nos é dada a saber quem foi Dona Cidália. E Jesus prometeu outro anjo bom na tua vida. Só que desta feita, esse anjo, Chico, ficará até o final da tua existência. Falava ela do seu mentor, do seu guia espiritual, Emmanuel, que nesse livro também, intitulado Emmanuel, de 1937, desfaz um engano de nós espíritas, que a gente acha que a primeira vez que ele viu Emmanuel foi naquela cachoeira. Na realidade, não. Foi em 1931, quando o Chico começa a receber a produção do primeiro livro do Parnaso, naturalmente. Emmanuel é que aproximava todos os espíritos do Chico, mas até então ele não tinha visto Emmanuel. Ele vê nessa reunião o Emmanuel no espectro, a feição do Emmanuel no espectro luminoso, uma cruz luminosa. Então Emmanuel pede que ele descanse um pouco, porque ele teria muita tarefa ainda. Para depois, nesse encontro sim, também em 31, mas já nos fins de 31, Emmanuel pergunta a ele se ele realmente estava disposto a trabalhar pelo nosso Senhor Jesus, e que isso então teria que exigir dele disciplina, disciplina e disciplina. No que o Chico aqueceu e concordou. Nessa aqui nós não fomos, porque falaram que não podia visitação, estava proibida. Depois vai o médium Orlando Noronha, o médium esteve no nosso lado, psicografando. Orlando Noronha postou as fotos lá no Facebook, lá nessa cachoeira, né? Deu uma inveja branca, porque ele foi e nós fomos. Mas talvez também tenha sido restaurado, né? E aí, desde 33, Emmanuel começou a produzir pelo seu intermédio os mais variados assuntos. E sempre que inquirido, que alguém perguntava alguma coisa do confrade, ele respondia com muita doçura. E quando o Chico então estava naqueles dias que nós também passamos, imagina o Chico, tanta perseguição para o seu trabalho, ele diz que era Emmanuel que estava ao seu lado em todas as circunstâncias, e que nas horas mais difíceis Emmanuel levava ele para o passado, ou seja, as eras mortas, para ver o porquê das coisas pequenininhas que acontecem, o porquê dos grandes episódios da nossa existência. Falar da polivalência da obra literária de Chico Xavier é erradamente, que são 400 e poucas obras. Já passam de 500. Já passam de 500. A última estatística também já tem mais. Eram 524. Depois eu explico para vocês a estatística. Bastante diversificada a obra dele, começa aí com 56 poetas desencarnados, brasileiros, portugueses, e na época o espírito aqui, Humberto de Campos, estava encarnado. E Humberto de Campos não era espírita. Quando ele toma contato com a obra, ele reconhece os traços ali literários que realmente eram aqueles poetas que haviam desencarnado. E ele olha para os Chicos, nossa, um menino produziu uma obra dessas, não é? Aqui obras reveladoras como essa série do André Luiz, que vem nos trazer aí sobre cidades espirituais, sobre o hospital, no mundo espiritual. E o fato curioso é que quando o Emmanuel aproxima o André Luiz do Chico, isso se dá
à noite, no quarto, aparece o irmão no qual o espírito que você vai trabalhar é esse. E não fala o nome. E o Chico, curioso, como nós, queria saber quem era o André Luiz. Mas o André Luiz tinha sido um médico sanitarista muito conhecido no Rio de Janeiro. E ele queria manter o anonimato. Então ele olhou para o irmão do Chico, um pobre irmão do Chico, estava junto com ele no mesmo quarto. Como que é o nome desse teu irmão? André Luiz. Pois bem, então chame-me de André Luiz. André Luiz, irmão do Chico, uma curiosidade. Quando agora, há pouco tempo, ficou muito doente, sem assistência, doente, na velhice, quem assistiu ele foi um palestrante que esteve aqui nessa casa. Alguns talvez tenham participado. Nós trouxemos aqui um cineasta, produtor de filme, Luciano Vieira de Mello. Ele não gosta de falar. Às vezes as pessoas pensam, né? A pessoa vem vender DVD. Só que tudo era revertido. Aí ele nos contou que ele prestou assistência para o irmão do Chico Xavier, ou André Luiz. Mas olha que interessante. Dona Nair brincava com o Chico quando pequeno, cresceram juntos. E quando se depara com essa obra no nosso lar, ela então pergunta: Chico, você é médico, mas médico todos nós somos, um grau ou outro. Não poderia André Luiz ter ditado essa obra para um índio lá no Xingu? Isso aconteceu um fenômeno. Quando ela olhou para o Chico, quem respondeu foi Emmanuel. A feição do Chico mudou, o que nós conhecemos como transfiguração, que também teve de volta pelo Dr. Bezerra, gravado no YouTube. Deveríamos ter salvo isso, né? Ele transforma-se completamente e dá para ver as funções do Dr. Bezerra. Mas o Chico ali era o Emmanuel que respondeu e disse não. Faltaria a ele, o índio, dois aspectos: a moral e a intelectual. Denotamos aí diante de qual espírito nós estamos. Ele me disse. Livros como esses, né? Ficaríamos a noite inteira aqui de bolso, livros de resposta, que nem esse, Respostas da Vida, Mãos Unidas, sem contar os romances. Os romances de Chico Xavier. Hoje tem uma enxovalhada de romances espíritas. E a gente, muitas vezes, parte para esses autores sem antes valorizar a obra. Contando aí o cristianismo primitivo há 2000 anos, Paulo e Estevão era o preferido de Chico Xavier. Quem não leu, leia. Era o preferido de Dona Ivone do Amaral Pereira. E como que ele produz Paulo e Estevão? Ele era pobre. Então lá na Fazenda Modelo que nós visitamos, porque nós trocamos de rumo a viagem, né? Lá está eu com a minha filha, perdoei-a. E aqui aquele banner é lá que ele psicografou, nesse lugar. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui na Valorosa, lá embaixo. Então, o teto era rebaixado. Nessa salinha, ele recebeu Paulo Estevão numa sintonia que os quadros iam se desenrolando. Que ele viu quando o doutor Saulo saiu a caminho de Damasco para perseguir. Ele viu quando Jesus apareceu a Saulo, quando ele caiu do cavalo e ajoelhou-se, largou lágrimas, porque estava em prantos, não é? Mas Chico era pobre. Olha aqui no poço, aqui o poço muito bem cuidado pelo nosso amigo John Harley e pela, claro, o Ministério da Agricultura também mantém o espaço da Fazenda Modelo. Então ele pede licença para a família Joviano para poder utilizar a máquina de escrever na época. Eles ocupavam, então teria que ser depois do ambiente de trabalho, das 7h30 às 17h, Chico trabalhava. Das 17h15, porque eu ofereci um lanchinho para ele, até 3 horas da manhã, psicografando num papel que ele não tinha, então ele pegava os embrulhos de pão, antigamente embrulhados, um lápis e uma borracha, porque ele tinha que escrever, datilografava, apagava para poder usar aquele papel, para nos dar o livro que nós deixamos com esse livro aqui. Por exemplo, aquelas visões, empoeirado muitas vezes, na prateleira.
Xavier uma extrema renúncia. Quando ele começou a psicografar, ele viu a presença do sapo, perguntou para o Emmanuel, né? Deixa, é um irmão nosso da natureza. Mas o interessante é que o sapo esperava ele no portão, no horário. Aí terminava a psicografia, ele ia para o brejo. No outro dia estava o sapo ali. E nós temos inveja branca do sapo. Porque quem não gostaria de estar ali para sentir essas altíssimas vibrações? E aí perguntam assim, como que o quadro se desenrolava para Chico poder ver? Aí Dona Ivone do Amaral Pereira que vai explicar. Chico estava no auge das suas forças físicas, era jovem, no auge da mediunidade. Mas o principal, desprendimento. Espírito de sacrifício, quem que trabalha o dia inteiro vai trabalhar até de madrugada gratuitamente, todos os dias. Fé, amor, realmente Chico Xavier, o amigo de Jesus. Mas também outras horas, por Emmanuel, toda a história do planeta Terra, desde a formação. Ou então, Humberto de Campos, agora vou contar essa curiosidade, que fala da missão do nosso Brasil. Humberto de Campos, ele estava encarnado, falei para vocês, quando ele recebeu o Parnaso. Humberto de Campos não era espírita. Humberto de Campos desencarna. E agora ele iria trabalhar com Chico. Quem que aproxima? Emmanuel. Mas todos os espíritos, Emmanuel trazia. Não trouxe para Luiz? Trouxe. Humberto de Campos não. Ele diz ao Chico, Humberto de Campos, eu vou te levar para as altas esferas onde habita o nosso irmão Chico foi. E quando chegou lá, Humberto de Campos vira para o Chico, porque ele ia trabalhar, ele diz, você, o menino do Parnaso. E através do Humberto de Campos, é um outro tipo de reportagem que nos chega, né? Reportagens de além túmulo. Interessante, porque agora ele vai contar histórias do apóstolo Pedro. Você vai encontrar isso no livro Crônicas de Além Túmulo, ou de Napoleão, no livro Cartas e Crônicas, ou da atriz Marilyn Monroe, no Instante da Vida. Então, falar da obra de Chico, ela é científica, ela é humorística, ela é infantil, ela é universitária, ela é evangélica. O nosso amigo Geraldo Lemos, que conviveu com Chico, o qual parte desta palestra recebeu para estar falando aqui, ergueu um memorial lá em Pedro Leopoldo. Memorial Chico Xavier, essa casa foi a última casa que Chico viveu em Pedro Leopoldo. Está lá também no quartinho, olha que interessante. Geraldo é um dos únicos, talvez tenha mais um, que tem todas as obras de Francisco Cândido Xavier. Mas como que são 500 e poucas se está catalogado em 400 e poucas? Explico. Geraldo, certa noite, desdobramento, sonhou com o Chico. E o Chico disse, Geraldo, procure fulana de tal lá na Fazenda Modelo, que ela vai te ceder o material. Ele acordou como nós, não procurou fulano coisa nenhuma. Passou um tempo, ele estava almoçando no shopping com um espírita, conversa bem, o espírita cita o nome da Joviano. E ele fala, você conhece? Conheço. Porque eu sonhei com o Chico pediu para me encontrar ele. Então vá. E marcou um encontro entre os dois. Para resumir, ela leva o Geraldo no mundo. Antigamente aqueles maleiros, né? Abre lá em cima o maleiro, psicografias, que estão como nesse livro, pelo Espírito Emmanuel. Depois da morte do Chico, como assim? Psicografia de Chico Xavier. Eram psicografias que ele fazia na Fazenda Modelo, que estavam guardadas, que eram feitas, às vezes ele recebia antes e às vezes depois do Evangelho. Tinha um dia marcado para o Evangelho, mas às vezes era feito 2 vezes
na semana. Aqui, isso aqui é uma tecnologia que o Geraldinho colocou ali. Você chega lá, você clica, vem uma fotografia do Chico, uma foto, ou o YouTube lá onde ele está lá com a Hebe, por exemplo, algum material do Chico Xavier. Aqui rendeu o quê? Os livros dele, a obra dele foi para as telinhas do cinema, ou então no teatro, ou na televisão, nem que não tenham seguido 100% fielmente a doutrina, mas o fundo é espiritual. O que rendeu as 5 homenagens, né? Em 2000, foi eleito Mineiro do século XX pela Rede Globo. E em 2012, o maior brasileiro de todos os tempos pelo SBT. O maior brasileiro de todos os tempos. Não há tempo de falar da tarefa dele em Uberaba, mas a curiosidade é com o Valdo Vieira, ele produziu 17 livros. Olha só que interessante. Às vezes um recebia um capítulo par e o outro ímpar. Juntava tudo e dava um livro. Como isso? Que é isso? Não é espiritualidade? Depois eles se separam, né? O Valdo Vieira segue outro grupo. E Chico lá liberava o mundo um pouco. A tarefa dele agora vai ser falar aos jovens sobre sexo, tecnologia, drogas. Ele também é convidado, né, na década de 70, aí ao programa de TV Tupi diz Oceano Vieira de Mello, esse nosso amigo cineasta, que é através da TV Tupi que ele acaba se tornando espírita. E se não fosse o Oceano vai lá, anos depois, na TV, buscar aqueles rolos que estavam se perdendo. Imaginemos nós, ali tem perguntas as mais variadas, né? Tentaram colocar o Chico sempre em saia curta e ele sempre bem amparado, né? Saindo com as respostas dentro da doutrina. O Oceano vai lá, resgata e transforma o canal gratuitamente aí no YouTube, podemos agora assistir. Quem que conhece a Morena? A loira já está batida. Ninguém? Ela é presidente hoje do centro. Olha só, foi bom trocar de rumo, né? Deixa a lancha para lá e vai para Pedro Leopoldo. Ela é presidente do Luiz Gonzaga. Célia Diniz. Quem assistiu Mães de Chico? Chorou ou não chorou com o Telzinho? Chorou. Então, a mãe do Telzinho, ela era uma atriz, né? Porque a mãe verdadeira é a Célia. A mãe do Telzinho. Quem não assistiu, olha aí, é feriado para ele, né? Assista o filme Mães de Chico. E aí ela também, recentemente, ela perdeu outra filha, acho que foi por dele, se não me engano. E a Célia, então, recebe a visita do nosso amigo Orlando, lá, o psicólogo. E o Orlando, aqui quando ele esteve aqui, ele nos contou que ele viu uma criança correndo lá. Ele falou: ó Célia, ó o Telzinho, vai voltar pela tua filha tal, vai ser teu neto. Já está aí o Telzinho de novo, agora é encarnado como neto. Lá na década de 90, o Chico Xavier recebe diagnóstico de câncer e fala para o Geraldinho, eu estou com câncer. O Geraldinho se apavora. Fala: nossa, vamos para o médico, vamos para os médicos. Diz: calma, eu não vou desencarnar do câncer, porque é tanta prece que me chega, que é como se fosse uma teia protetora. Dizem depois que ele pediu para ter isso, para sentir como que era atender as pessoas. No Chico a gente até acredita, né? A experiência para poder melhor entender a dor do próximo. Mas ele disse o seguinte: Geraldinho, eu vou desencarnar quando as pessoas estiverem esquecidas de mim e não fizerem nenhuma prece. Olha, impossível. Quando que nós brasileiros vamos deixar um dia de orar por ti, quando estiverem muito felizes? Referia-se aí a Copa, né? E quando cai aquele domingo à tarde, ele deitadinho chama a secretária e pergunta: o Brasil ganhou? Sim, o Brasil é campeão. Então Chico põe as mãozinhas
diz: Pai nosso, que estás no céu. E vai como a ave que deixa de ver, diz Joana, através de Divaldo, que foi recebido nos braços de Jesus, que disse: descansa, descansa por um pouco, meu filho, a fim de esqueceres as tristezas e as agruras da terra e desfrutares das inefáveis alegrias do reino dos céus. E para finalizar, um poema de André Landolfo, Um Homem Cândido. Um dia, todo mundo ouvirá o canto que aos ouvidos chegará de uma vida que iluminou muitas outras e ainda iluminará. Um dia renderemos tributos de amor a um homem mais que encantador, que quando falava, a voz vibrava e tocava no hino do esplendor. E mesmo quem não souber que pisou no chão terrestre uma luz, sentirá Chico Xavier dentro da alma como nada traduz. Qual ternura de mulher, todo mundo saberá que há um Chico Xavier, que no mundo cantará e nos dirá com fervor como é lá o mundo do amor. Venha quem vier, para sempre e simplesmente Chico Xavier. Pela oportunidade grandiosa de homenagear aquele que de nós nenhuma homenagem necessita, não pede, não precisa, mas que para nós é uma alegria imensa poder relembrá-lo no mês do seu nascimento. Então, eu agradeço imensamente essa casa por essa oportunidade.